o próximo ano pode ser um ano de muitas mudanças no ensino. A alteração da estrutura curricular e a redução das despesas que se impõem por via do endividamento da Madeira do Estado podem ditar menos investimento na educação. Estes desafios são mote para a conversa com Jaime Freitas, o Secretário Regional da Educação e dos Recursos Humanos. Muito boa noite, Sr. Secretário. Boa noite. Há pouco tempo com esta pasta já se pode fazer um balanço à sua atividade? Dificilmente. É uma pasta muito exigente, uma secretaria que abrange muitas áreas, tutela muitos setores e neste momento dificilmente se poderá fazer um balanço, a não ser que há projetos, há vontade de superar os problemas e, portanto, esse é o único balanço que se pode fazer. Projetos é que são esses que já têm em carteira? São projetos de pôr em funcionamento algumas ideias, mas sempre com a preocupação de saber identificar, em primeiro lugar, aquilo que funcionava bem, e são muitas coisas. E só mediante uma análise aturada e cuidada, depois de identificar os setores onde as coisas possam funcionar melhor, aí sim vamos atuar. E são basicamente projetos muito pragmáticos, não há cá uma filosofia por detrás, não há propriamente um plano previamente estipulado, mas queremos ser muito pragmáticos no sentido de encontrar respostas onde os problemas surgem. Quando foi anunciada a sua Secretaria, foi dito apenas que era dos Recursos Humanos. O não constar desta palavra educação foi um lapso? Um lapsus linguae. Só, apenas? Só. Já tem a equipa completa? Sim, já está completa. Naturalmente as equipas também elas são dinâmicas. Nós não vemos nada como dogmático nem como definitivo. Mas neste momento julgo que me rodeei de uma excelente equipa, de pessoas muito dinâmicas, pessoas muito capazes e que todos juntos e em cooperação vamos ser capazes de efetivamente pôr em prática um plano de ação que temos pensado. A Troika recomenda a redução de 15% dos cargos de dirigentes. Essa redução já foi feita na Secretaria da Educação e dos Recursos Humanos? Sim, claramente. Já está tudo pronto então para avançar em termos de ação governativa na sua Secretaria? Mais reduções não vai haver? Não, já foi anunciada uma estrutura, como sabe, há alguns serviços cujas direções, cujos organismos de cúpula foram extintos, dando lugar à fusão desses serviços noutros. É o caso da Direção Regional de Educação Especial, que passa agora a ser tutelada pela Direção Regional de Educação. Há situações que foram adaptadas. Quisemos, por exemplo, dar uma especial relevância ao setor da juventude e damos essa relevância, chamando a nós, ao próprio gabinete do secretário, a responsabilidade pelas políticas da juventude. Achamos que a juventude tem que ter um futuro, temos que ter aqui uma palavra de esperança relativamente aos jovens. Queremos que os jovens sintam que nós estamos preocupados com a sua inserção na vida ativa, com a escolha dos seus projetos para o futuro, com a superação dos problemas que têm quando têm que, por exemplo, ingressar numa universidade no continente ou no estrangeiro, como muitos jovens estão, como está a acontecer com muitos jovens. E que também sabemos que depois de concluir os estudos há o problema do regresso, a reintegração, a integração no mercado de trabalho. E tudo isso são preocupações que nos têm conduzido de uma forma muito especial a criar esta dinâmica no que diz respeito à juventude, por forma que, de facto, as pessoas, os jovens, se sintam apoiados, motivados a ir estudar, a voltar, a desenhar o seu percurso de vida, a desenhar os seus projetos de vida, sabendo que não estão sós, fazem parte de uma comunidade, são úteis, nós queremos que eles cá fiquem e eles são muito importantes para o nosso futuro. Ao chamar assim o dossiê Juventude, já está a pensar em políticas concretas para a juventude, nomeadamente no mercado de trabalho? Eu acho que a primeira política concreta é exatamente aquela noção do pragmatismo. É identificar problemas, procurar superar esses problemas, mostrar que estamos presentes, conhecemos os problemas, estamos ao lado dos jovens para os apoiar. Naquilo que for possível fazer todos os dias. A extinção da Direção Regional de Educação Especial foi apenas decidida por apenas critérios economicistas?
Não, eu entendo que é preciso integrar-se com quem integra. Uma das missões mais difíceis e um dos objetivos mais almejados da educação especial é precisamente procurar atingir a inclusão. Fazer com que as pessoas especiais, os alunos com necessidades especiais, possam ficar incluídos. Não apenas integrados, mas incluídos. Ora, isto pressupõe todo um trabalho que é fundamental para que toda a sociedade possa aceitar a pessoa com diferença, para que os alunos, os colegas, as turmas, os professores estejam preparados. Não faz sentido que a equipa de pessoas que tem por especial incumbência promover esta inclusão viva, digamos que, segregada numa direção regional especial, separada, que funciona como que à parte da restante educação. Só há uma educação e todos os alunos, todas as crianças têm direito a uma atenção especial. Isso quer dizer que a Direção Regional de Educação Especial esteve à parte nestes anos todos? É isso que quer dizer? Não, quer dizer que houve uma fase da nossa história em que foi muito importante chamar a atenção da sociedade para o problema da pessoa com diferença. E enquanto esta mensagem não passou para a sociedade, tornou-se imperioso lançar mão de mecanismos que pusessem em evidência este problema, que pusessem em evidência a necessidade de atingirmos este objetivo. Desde campanhas publicitárias, desde difusão da mensagem, até a criação de estruturas especiais que dessem exatamente essa relevância. Ora, nós entendemos que, nesta fase, chegou a altura de passar uma outra mensagem, que é a tal mensagem de que é necessário integrar-se com quem integra. E passar também a mensagem que a nossa sociedade não pode ser constituída e construída à imagem e semelhança do Estado. Nós não podemos pensar que tudo começa e acaba no Estado. Pelo contrário, o Estado é um instrumento para as pessoas. São as pessoas que vivem o problema, são as pessoas que têm nas mãos o problema e que têm nas mãos a solução. O Estado pode e deve, na minha perspectiva, apenas garantir mecanismos que viabilizem as soluções que as pessoas têm. E, portanto, isto quer dizer que é preciso chamar a esta problemática não só as estruturas existentes na governação, mas também as estruturas que são representativas da sociedade civil, as associações, as famílias, as empresas que no âmbito da sua função social tanto têm feito nesta matéria. Já percebemos a sua ideia, Sr. Secretário? E o mote aqui, bastante bonito, penso eu, é integrar-se com quem integra. O Sr. Secretário chega ao Governo numa legislatura que com certeza será marcada pela austeridade. Está preocupado com a falta de dinheiro que possa eventualmente ter para dirigir a sua Secretaria? Quem não está. Mas eu também acredito que há bons gestores e há maus gestores. E os bons gestores e os maus gestores distinguem-se não pela abundância ou não abundância de dinheiro. Em tempos de crise, como em tempos de vacas gordas, digamos assim, haverão sempre bons e maus gestores. E nós o que nos temos que preocupar neste momento é em promover as boas práticas de gestão. Esse é um objetivo fundamental. Uma pergunta que muitos funcionários fazem, e a reboque também do que tem sido dito ultimamente, tem sido se vai haver dinheiro para pagar os salários em janeiro. Seguramente que essa é uma matéria que tem vindo a ser tratada e tratada pelo Sr. Presidente do Governo Regional e pelo Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças no âmbito da negociação com o Governo da República a propósito do programa de reajustamento financeiro. Até agora estamos em condições de pensar que tudo vai correr normalmente no que diz respeito ao funcionamento das estruturas do Estado e, portanto, da região autónoma da Madeira e, portanto, incluindo também os vencimentos e os salários das pessoas.
pensamos que isso só depois do programa de reajustamento definitivamente firmado é que podemos afirmar com toda a propriedade, mas não se põe em causa neste momento qualquer perspectiva de não acontecer ou de não termos meios para acorrer às necessidades. Os professores reclamam o pagamento de retroativos na sequência dos acertos das carreiras feitos em 2010. Esse é um compromisso assumido pelo Governo. E vai ser concretizado quando? O compromisso assumido pelo Governo é para ser cumprido. Não estamos, mais uma vez, devido ao tempo em que estamos agora, ainda antes de termos o tal programa de reajustamento financeiro, não estamos em condições de dizer quando. Agora, o compromisso é assumido e, como todos os compromissos que o Governo assumiu, são para cumprir. A nível nacional, fala-se na extinção do programa Novas Oportunidades. Aqui na Madeira, como é que está? Os centros de novas oportunidades na Madeira estão a funcionar muito bem, segundo a última informação que fomos escolhendo. Há de facto uma decisão de extinção de alguns centros de novas oportunidades a nível nacional como resultante de uma análise ou de um estudo que foi feito quanto à qualidade do seu funcionamento. E chegou-se à conclusão, por exemplo, que em algumas situações há como que uma sobreposição, um excesso de centros de novas oportunidades em determinadas áreas geográficas. Noutros casos é a qualidade do seu funcionamento que está em causa. E na Madeira não há excesso? Não há excesso, por um lado, e por outro lado também este estudo não foi estendido à Madeira e, portanto, não fazia agora sentido estar a tomar decisões de extinção ou continuação com base num estudo onde os centros de nova oportunidade na Madeira não entraram. Por outro lado, também há de realçar que o financiamento dos centros de novas oportunidades é feito pela Madeira e não por qualquer programa nacional ou do continente. Por isso também, mais uma razão para não fazer sentido essa extensão. Perante esta necessidade de reduzir a despesa, admite reestruturar a rede escolar no próximo ano letivo? Há algumas medidas que vão ser feitas, vão ser tomadas. Relativamente à gestão das escolas, relativamente nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento das escolas do primeiro ciclo, porque me parece que há alguns ganhos de eficiência que se podem obter nessa matéria, mas isso será uma matéria que será estudada, que será apresentada uma proposta, uma base de trabalho aos parceiros sociais também, para recolher os seus contributos e podermos avançar com novas soluções que sejam mais úteis para a gestão das escolas. Não está em causa fechar escolas, está em causa apenas mexer na estrutura diretiva ou na estrutura orgânica de direção das escolas. Reduzir? Naturalmente, o objetivo aqui é obter ganhos de eficiência, ou seja, fazer com a mesma qualidade, mas com menos meios afetos. Professor Jaime Freitas, o Governo vai manter as ajudas ao ensino privado? O ensino privado, onde e sempre que se justifique, no caso das contará com o apoio do Governo. Repare, trata-se de analisar se efetivamente um serviço público tem de ser prestado exclusivamente pela escola estatal ou se pode também esse serviço público ser prestado por entidades privadas. E eu penso que a noção mais lata é a que mais se adequa à realidade. E, desde logo, há um princípio que para nós é fundamental, que é o princípio da liberdade, de escolha dos pais, dos encarregados de educação, relativamente ao projeto educativo que pretendem que acompanhe a educação dos seus filhos aos seus educandos. Na verdade, nós temos aqui na Madeira, em especial, uma tradição enorme
do ensino ser ministrado através de estabelecimentos de ensino privado ou no domínio social e em que as provas estão dadas. Não precisamos hoje de fazer essa análise, essa avaliação. O senhor tutela também o desporto. Perante estas medidas de contenção de despesas, pode haver cortes no apoio ao desporto profissional, por exemplo? Eu não diria cortes, embora todos estamos cientes de que é preciso dar mais eficiência aos investimentos que nós fazemos. Não sei se deveríamos permanecer com uma filosofia igual àquela que tem vindo a subsistir até agora. Pensamos que, em muitos casos, é possível fazer o mesmo, envolvendo as mesmas pessoas, o mesmo número de atletas, as mesmas competições, gastando menos. E se isso é possível, por que não fazê-lo? Em que casos é possível fazer são casos que estão a ser estudados e que vão ser objeto, muito breve, já no início do mês de janeiro, vão ser objeto de propostas de regulamentação. Nós vamos naturalmente ouvir as associações representativas dos clubes, mas que levarão, obviamente, à necessidade de se racionalizar os custos, racionalizar o número de participações que temos nas diversas competições, racionalizar. Temos que compreender uma coisa. Nas modalidades amadoras, é isso? As políticas desportivas do governo regional têm que privilegiar aquilo que é fundamental em face do todo. Nós entendemos que há aspectos que são absolutamente fundamentais. A formação dos jovens para o desporto não pode ser posta em causa, por um lado. Mas, por outro lado, se tivermos que prescindir de algum apoio e tivermos que escolher, por exemplo, entre a ação social escolar, em que muitas vezes estamos a dar de comer e a criar condições para que as crianças possam frequentar a escola, e prescindir de algum apoio no âmbito do desporto, claramente nós vamos beneficiar os meios para que as crianças e os jovens possam frequentar a escola em condições. O apoio ao desporto profissional e ao futebol profissional é para manter? Nós também julgamos que os madeirenses são cidadãos portugueses de corpo inteiro e têm direito, tal como todos os outros portugueses, a aceder e a poder assistir e acompanhar desportos, espetáculos desportivos do mais alto nível. Entendemos, para mais, que muitas vezes o apoio ao desporto, particularmente ao futebol profissional, é muito usado de uma forma demagógica. Pensamos que a Madeira não perde em apoiar o futebol profissional e penso que devemos manter o apoio ao futebol profissional, que é em especial as equipas que nos representam a nível nacional no campeonato da primeira divisão e na segunda liga, e na segunda liga. Estamos a falar do União, Nacional e Marítimo. Exatamente. Só esses clubes. E a nível dos clubes regionais, vai rever os apoios? Temos que rever os regulamentos e as formas de participação e de organização. Aí, nessa matéria, penso que há muito para trabalharmos, há muito espaço para podermos, de facto, criar situações que permitam, simultaneamente, que todos os atletas e clubes possam participar em competições interessantes, aliciantes, que permitam que os atletas madeirenses possam ingressar nessas equipas e que, simultaneamente, possam fazer isso com o menor dispêndio de verbas. Há clubes na Madeira que se queixam de atrasos nas transferências do Governo Regional para os clubes. Quando é que vai ser regularizada esta situação? Os pagamentos? Os pagamentos estão a ser feitos de uma forma progressiva, com uma cadência normal. Os clubes sabem que o Governo cumpre normalmente as suas obrigações. Mas é passado do hóquei do Porto Santo, queixa-se que não tem dinheiro para as viagens e que já esgotou todo o plafond que tinha e tem uma dívida muito acumulada, muito grande. Preocupa esta situação que está a acontecer no Porto Santo? Naturalmente que nos preocupa. Preocupa-nos muito que os clubes, as associações,
organizações, as SADs, tenham uma gestão dos seus recursos equilibrada, de forma a não pôr em causa o seu futuro. No caso desse exemplo que me deu, é um exemplo paradigmático. Nós temos que encontrar soluções que tenham em vista a sustentabilidade das organizações. E se não houver soluções com vista à sustentabilidade, esses recursos podem fechar? Não podemos pensar que os apoios do Governo ao desporto são o financiamento do desporto. É preciso encontrar outras fontes de financiamento, é preciso encontrar projetos de sustentabilidade, porque no dia e na hora em que por uma razão ou por outra o Governo não possa, e agora todos conhecemos as dificuldades económicas e financeiras que o nosso país atravessa, não é a região, é o país e a Europa. Se a cada momento que nos falte um subsídio, ou que nos falte um determinado montante no subsídio, no caso até por uma razão que não tem a ver com o Governo, tem mais a ver com a própria SAD do Porto Santo, porque não tem condições de receber qualquer subsídio do Governo. Mas no momento em que nos falta, se não há realmente uma alternativa, se não há uma vontade de fazer acontecer as coisas por parte das pessoas que fazem parte dessas organizações, então significa que esse desporto também não é qualquer coisa que saia da população, que saia da vontade de existência da população. E por isso também não sei até que ponto vale a pena estarmos a pensar em projetos que não têm sustentabilidade. Relativamente às obras do Estádio dos Barreiros, acha que o projeto inicial delineado para aquela zona vai ser mesmo concretizado? As obras estão paradas neste momento por falta de verbas? Eu não sei se o projeto inicial será concretizado tal como foi criado inicialmente, mas com certeza que vamos encontrar uma solução para o Estádio dos Barreiros. Acho que deve ser um ex-libris do desporto na cidade do Funchal. E vai acontecer com que timing, isso não sabemos. Com que formato também não sabemos ainda, há várias hipóteses, estamos a estudá-las, vamos com certeza ter muito tempo para reunir com os responsáveis e com os interessados para encontrar soluções alternativas umas às outras, mas vamos com certeza, com a cooperação de todos, encontrar essas alternativas. O Governo tem muitos encargos com as infraestruturas desportivas, admite que algumas dessas instalações possam fechar? Estou a referir, por exemplo, a piscinas? Vamos procurar encontrar aí nessa matéria também um modelo de funcionamento que seja racional. Eu tenho consciência que não se pode pura e simplesmente, em muitos casos, aplicar o princípio do utilizador-pagador, de forma a garantir, portanto, o financiamento para a manutenção de todos esses equipamentos desportivos. Alguns deles são muito caros mesmo, as piscinas particularmente. Mas também tenho noção que os equipamentos foram criados, foram construídos, foram postos à disponibilidade das populações para cumprir uma determinada missão e há que fazer aqui uma ponderação entre uma situação e a outra, garantindo no máximo que a sua utilização crie meios para autofinanciamento e sem pôr em causa o fim a que se destinam esses equipamentos. Qual é o montante da dívida do Governo aos clubes? Já apurou esse valor? Não tenho esse valor apurado, nem é agora premente. O que é importante é olhar para o futuro e pensarmos que os problemas do passado irão ser paulatinamente resolvidos. Não. E temos é que ter uma filosofia relativamente ao futuro. Sr. Secretário, falamos agora especificamente dos professores e da área da educação, concentrando mais no aspecto do ensino. No dia 10 de janeiro, o Ministro da Educação vai explicar na Assembleia da República a proposta de base da revisão da estrutura curricular. O que acha desta proposta que até reduz a carga horária em alguns anos? O Sr. Ministro Nuno Crato é uma pessoa que tem um pensamento muito conhecido entre todos os docentes, todos os profissionais da educação. Tem algumas matérias em que será criticável. Noutras, penso que merece o nosso apoio.
Os sindicatos que pensar... temem que esta redução da carga horária possa provocar desemprego. Essa também é uma preocupação sua? É uma preocupação minha, absolutamente. Claro que quer genericamente, quer especificamente relativamente a determinados grupos disciplinares, particularmente que têm a ver com a educação tecnológica e a educação visual, do grupo chamado EVT. E a Madeira pode fugir às regras que forem aprovadas em nível nacional? Claro, nós temos que ter sempre balizas na nossa liberdade. E essas balizas têm a ver com a necessidade de haver alguma comunicabilidade entre o sistema regional e o sistema nacional, quer ao nível dos professores, do lado dos docentes, quer ao nível dos alunos. Um aluno que estude na Madeira tem que ter a possibilidade de, a qualquer momento, continuar os seus estudos numa escola do continente. E, por isso, a estrutura central do currículo salvaguardar que seja uma componente regional do currículo. Mas a estrutura central tem que ser de tal ordem que lhe permita, de facto, esta permeabilidade. Caso contrário, estaremos a pôr em causa a validade dos estudos, a validade da educação, a qualidade da educação que é ministrada aos nossos alunos e até uma perspectiva de continuidade para o ensino superior. Temos que ter essa consciência. Isso quer dizer que o nosso sistema não pode ser mais autónomo? Sem pôr em causa a unidade? Tem que ter uma margem de autonomia, tem que ter uma margem de autonomia para respeitar, para poder nele incluir todo um conjunto de valores culturais que nos foram transmitidos dos nossos avós, dos nossos pais, que tem a ver com a nossa realidade geográfica, a nossa realidade de Ilhéus, a nossa realidade que ao longo da história foram contribuindo para que construíssemos a nossa própria cultura, o nosso modo próprio de ser. Por exemplo, termos uma disciplina própria como a História da Madeira, por exemplo? Eu não sei se será pela via da disciplina própria ou se pela via de inclusão de conteúdos nas disciplinas já existentes. Mas tem que haver aí uma parte em que as crianças e os jovens da Madeira não se sintam feridos na sua identidade. Tenham a oportunidade de conhecer melhor a sua identidade, conhecer o que é a sua história, a sua cultura, o meio onde vivem. Isto é absolutamente fundamental. Conhecer os seus poetas, conhecer os seus músicos. Nestas negociações com o Governo da República, o Governo Regional tem esgrimido ou lançado o argumento de que a dívida da Madeira é relativa, quando comparado com os gastos que o Governo Regional já fez aqui na Madeira, desde a autonomia, com a saúde e com a educação. Vai exigir também ao Estado que participe nas despesas de educação aqui na Madeira? Eu estou mais preocupado em gerir a Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos e descansado porque sei que essa frente de batalha está muitíssimo bem assegurada pelo meu colega, do Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças, assim como pelo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. No entanto, devo dizer que partilho em toda a linha das posições que o Sr. Presidente tem defendido. Há que distinguir o que são atribuições próprias da autonomia e o que são atribuições próprias do Estado enquanto poder central. E, na realidade, do ponto de vista constitucional, o que se observa é que a educação e a saúde são uma incumbência do Estado português. Não diz lá nem das autarquias, nem dos governos regionais, nem de qualquer outra instância do Estado português. Não, é do Estado português, do Governo Central. E essa incumbência não tem sido cumprida pelo Governo Central e nessa incumbência o Governo Regional tem-se substituído ao Governo Central, financiando, pagando. Portanto, eu acho que essa tese... Já ultrapassámos em larga medida o nosso tempo, mas ainda gostaria de falar do Estatuto da Carreira Docente e da avaliação dos professores. Quando é que vai ser revisto o Estatuto da Carreira Docente? São aspectos muito importantes. Pensamos também sobre essa matéria que temos algumas oportunidades de poder encontrar soluções adequadas. Como sabe, temos um pensamento muito claro sobre tanto uma como outra matéria. Penso que não é possível encontrar soluções sozinho. É preciso os contributos dos parceiros sociais, particularmente dos sindicatos da Região Autónoma da Madeira,
E pensamos que, em todo o caso, é preciso não perdermos a noção de que todas estas legislações devem ser instrumentais relativamente a um objetivo que a todos nos una, que é o objetivo de criar valor no sentido de criar condições para que os nossos alunos possam ter melhores resultados, para que, por um lado, nós, escola, organização, professores, possamos oferecer um melhor serviço de educação, um cada vez melhor serviço de educação aos nossos alunos, aos nossos encarregados de educação indiretamente. Quando é que espera negociar com os sindicatos? Penso que no mês de janeiro vamos iniciar esse processo. Até 2013, a progressão na carreira para os funcionários públicos está congelada. Isso mantém-se também para os professores que reivindicam este desbloqueio da progressão na carreira já há muito tempo. Acha que vai ser possível satisfazer este pedido? Essa é uma legislação nacional que se nos impõe, não é a nossa vontade. Por nossa vontade não teria havido qualquer bloqueio, que eu acho perfeitamente injustificável. O Sindicato das Professores da Madeira pede que o desbloqueio na progressão da carreira para os professores que estejam em condições para aceder ao 6º escalão, pede que ele seja feito imediatamente. Esta pretensão também pode ser salvaguardada? Certamente. Quando? Já no próximo ano? Logo já na revisão do Estatuto da Carreira Docente. Perante as dificuldades económicas, admite-se que se possa vir a introduzir propinas no ensino obrigatório? Não. Acho que o ensino obrigatório, mais uma vez, é uma incumbência do Estado. E diz a nossa Constituição que a educação é um bem que deve ser disponibilizado aos portugueses em idade escolar, particularmente na idade da escolaridade obrigatória, de uma maneira tendencialmente gratuita. Ora, a introdução de uma propina não é, de forma nenhuma, uma tendência para a gratuitidade, pelo contrário, é uma tendência para a onerosidade do serviço. Sr. Secretário, aproveito esta oportunidade para lhe desejar um bom ano, obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Colocamos desta forma um ponto final no programa A Entrevista, assim especial desejo um bom ano novo e também uma boa noite.